O comentário de Fernanda Bart, oferecimento Halter Química, Gente Seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. No quarto dia da reforma da Previdência, nós começamos essa sexta-feira de forma bastante tumultuada em Brasília. Eu conversei com diversos deputados e fiquei sabendo que aproximadamente até as 2 horas da tarde era difícil de conseguir quórum para votar os destaques que ainda faltam. Ontem, para vocês terem uma ideia, 3 destaques foram aprovados que alteram o texto base que havia sido aprovado por 379 votos. Ao que parece, essa aprovação com os 379 votos foi apenas porque depois eles poderiam mudar o texto base, porque as alterações, elas são tantas, as alterações propostas, que é impossível que o texto da Previdência não acabe sendo desfigurado de alguma forma. A equipe econômica provavelmente vai ter que apresentar um recálculo de todo esse impacto até este sábado. Outras coisas que aconteceram nesse grande ambiente de indefinições que se mostrou em Brasília durante a tarde de hoje. Os deputados não sabiam ao certo, lá pelas 2h30 da tarde, não sabiam ainda ao certo se os destaques seriam todos votados até sábado. A ideia é votar noite adentro, mais uma vez. Mas no momento em que o destaque dos policiais, o das mulheres e o da redução da idade de contribuição para os homens, aliás, a redução do período de contribuição para os homens do setor privado foram aprovados ontem, onde passa boi, passa boiada. E se permite que vários dos destaques possam ser votados e aprovados hoje. O que muitos dos deputados que estão em Brasília, eu conversei com os deputados gaúchos, me colocaram, é que aquele discurso que eles estavam confortavelmente falando para suas bases, para diferentes profissionais que gostariam de ter mudanças na reforma da Previdência, era de que, não, nós não podemos fazer isso porque a reforma é para todos, ninguém pode ter privilégio. Mas no momento que são aprovados esses 3 destaques, os nossos deputados ficam a descoberto, tendo que justificar por que determinadas categorias têm privilégios e os outros vão acabar pagando sozinhos pela grande reforma da Previdência. E pasmem, a votação do texto base modificado pelos destaques, que deveria ser votado até sábado e que o presidente Rodrigo Maia garantiu que seria encerrado sábado, ainda antes do recesso, pode ficar só para a volta do recesso, lá pelo dia 6 de agosto, o que faria com que o Senado tivesse que correr para aprovar, por sua parte, em mais 2 turnos, antes do dia 15, para que não prejudique ainda mais a agenda econômica do governo. O que a gente vê é que em todo esse processo de votação da reforma da Previdência, infelizmente, o que passou a valer mais uma vez é a pressão das corporações e de certos setores da sociedade que, muito bem organizados e com recursos para poder pressionar os seus deputados, conseguem mais uma vez passar o tapete na grande parte da sociedade que vai acabar pagando a conta. E ao invés da gente ter uma grande reforma de 1 trilhão, quiçá teremos uma reforma de 800 bilhões, o que me lembra que alguns deputados da oposição jamais tiveram a intenção de aprovar uma reforma que realmente pudesse tirar o Brasil do buraco, porque eles sabem que uma reforma de sucesso fará com que esse governo possa ter um futuro e uma reeleição. Mas é impossível fazer esse comentário e dividir a opinião com vocês sem destacar que quem começou a falar sobre destaques e favorecimento para determinadas categorias foi o próprio presidente Jair Bolsonaro, ao defender a categoria dos policiais. Então, no momento em que isso acontece, os nossos líderes, os deputados, acabam ficando pressionados, mais uma vez, a fazerem o mesmo. Porque o exemplo se dá em casa e, infelizmente, onde passa boi, passa boiada. O comentário de Fernanda Bart, oferecimento Halter Química, Gente Seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326.